Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a pauta aqui nas Pessoas Inspiram é falar sobre inovação. E nós vamos conhecer um projeto super interessante que está acontecendo já há bastante tempo aqui no Vale dos Sinos, que talvez vocês não conheçam, é o movimento Vale Inovador. E para conversar com a gente, explicar um pouquinho o que é esse projeto, eu trouxe um consultor de planejamento, inovação e desenvolvimento territorial, aqui, que é o Luiz Henrique Apolo, já vou chamar ele aqui. Ele que é mestre em Sociologia, especialista em estudos estratégicos internacionais, trabalha hoje como agente local de inovação em Novo Hamburgo pelo Sebrae e também constrói projetos de governança e relações comunitárias e implantação de planejamento estratégico junto à gestão pública e privada. Seja muito bem-vindo, Luiz, para falar um pouquinho assim, aqui com o pessoal da Vale TV. Obrigado, Eliana, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar participando do teu programa. Muito bem. E essa pauta, né, Luiz, é muito relevante, né? Aqui a gente sempre pensa, né, num desenvolvimento de um ecossistema que potencialize, né, o Rio Grande do Sul em primeiro momento, mas também as cidades, né, e tudo mais. E eu queria que tu comentasse um pouquinho, tu que participaste aí da trajetória, um pouco da iniciação do movimento, né, como é que foi essa construção e qual é o propósito principal desse movimento. Então, eu queria que tu comentasse para a gente aqui. Certo. Acho que a gente pode iniciar, basicamente, como é que eu entrei, né, como agente local de inovação, que é um cargo incumbido pelo Sebrae, muito recente. Ele tem mais ou menos uns 2 anos. Então, foi feito um mapeamento no Brasil inteiro, percebendo quais eram as principais cidades, né, que eram consideradas inovadoras. E aí, com uma perspectiva também de perceber os seus graus de maturidade, tinham algumas em estruturação, algumas em consolidação, isso dependia de alguns tipos de movimentos e características do local, né? Então, existiam algumas que já estavam extremamente amadurecidas, então Porto Alegre era uma delas, então ela não se adequava efetivamente ao programa, que realmente é um programa para incentivar um desenvolvimento ainda maior de articulação entre os atores e que impulsionasse ainda mais a inovação local. Mas que algumas características eram importantes, como ter uma universidade consolidada, ter mecanismos de incubação, de inovação, hubs de inovação, de uma forma geral, agentes públicos e privados que fomentassem e valorizassem essas inovações e algumas associações, né? Eu acho que desde o início existe uma perspectiva de atração de investimentos muito grande, né, para essas cidades, relacionados a esse mercado de capital de inovação, que tem a principal característica uma rede de inovação aberta, né? Um sistema de inovação que realmente abra e compartilhe informações com a ideia de um desenvolvimento efetivamente para dentro. Existe uma questão muito forte no Rio Grande do Sul, de uma forma geral, e aí em particular na região metropolitana, e em Novo Hamburgo ainda mais, que existe uma excelência de formação de talentos. Então, nós temos aí a Fevale, temos outras universidades, ou até cursos técnicos, como a Escola Liberato, o Senai, a própria FTEC, que é uma universidade um pouco menor, porém ela já tem vários polos em Caxias do Sul, em Novo Hamburgo, que constrói esses diversos talentos na área de engenharia, de tecnologias de informação, de biotecnologia, de games, porém a cidade ela não retém eles. E acaba que essas pessoas, esses talentos, eles fogem, né? Eles saem por uma perspectiva melhor de mercado, de economia, e sobretudo nos centros do país, ou até do mundo, né? Vão para São Paulo, Porto Alegre, vão para a Europa, Estados Unidos, enfim, acabam recebendo esses maiores incentivos. Então, acho que sempre partimos da ideia de como que a gente vai se orgulhar primeiramente do que nós vemos já desenvolvendo de inovação na cidade, e também como que a gente pode potencializar ainda mais
essa inovação, compartilhando efetivamente essas dores e com uma perspectiva de desenvolvimento ainda maior do território. Não, eu concordo contigo, né? E quando a gente fala de um movimento, né? Esse movimento ele já vem de bastante tempo, né? Tu me comentaste aí, se a gente olhar numa linha de desenvolvimento aqui da cidade de Novo Hamburgo, principalmente, né? Do Vale dos Sinos, a gente tem muitas iniciativas, né? De atores que já estavam nesse protagonismo, né? E para mim, assim, quando eu penso, né, nessa geração de um ecossistema fortalecido, é preciso compartilhar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós, Luiz, qual a importância desse movimento, né, para trazer mais pessoas, para engajar, e o que vocês estão fazendo para que isso realmente seja transformador aqui no Vale? Existe até um termo que a gente utiliza bastante na governança, que é a competição, né? Que é uma junção de colaboração com competição, tendo uma competição saudável, porque é importante para, de uma forma geral, existir essa disputa para que melhore, para que haja maior e melhor desenvolvimento, porém em colaboração, né? Em uma perspectiva unívoca de seguir um certo objetivo estratégico de aumentar e melhorar e desenvolver a inovação local a partir das próprias potencialidades. Então, dentro desse mapeamento que eu estava comentando, até nós percebemos, por exemplo, que existem economias específicas dentro da cidade de Novo Hamburgo que já são mais prioritárias, né? E daí eu cito a biotecnologia, aí eu cito a economia criativa, o próprio químico e materiais, e os TICs e automação. E chegarmos nessas áreas prioritárias não é de uma hora para outra. Existe toda uma linha do tempo também de uma industrialização lá atrás, né? Novo Hamburgo, ela foi a capital nacional dos calçados, ainda tem toda uma inteligência dos calçados por trás. Então temos aí designers, temos aí indústrias importantes que se estabeleceram, né, na região, mas claro que outras flexibilidades econômicas acabaram levando a gente a termos que nos inovar. Então, acho que a própria perspectiva do mercado por fora, né, faz com que a gente também precise trazer esse lado inovador e com maior flexibilidade de adaptação, né? E aí eu comento que essa retenção de talentos, esse histórico empreendedor da cidade, ele não acontece de uma hora para outra. Quando dá o surgimento da Mostratec, né, que é a mostra de tecnologia dos jovens cientistas que iniciou pela Escola Liberato lá em 1975, quando eu acho que se impulsiona, e aí eu parto dessa linha de pensamento, se impulsiona a primeira ideia de que realmente a gente pode criar essa perspectiva de fazermos ciência, para quem sabe essa ciência ser utilizada como uma ideia de negócio e realmente se preparar e possibilitar esse uso para a sociedade, né? Então, a partir de 1975, isso acontece já como escola técnica no Liberato, e a partir de 85 é quando ela abre isso para a sociedade, que aí vem, eu acho que outras várias possibilidades dos jovens mostrarem para a população o que eles vêm implementando, o que eles vêm desenvolvendo, o que eles vêm analisando, porque a gente só vai criar ideias novas a partir de dores e necessidades que a sociedade já nos clama, né? Então, a partir daí é que começam toda uma perspectiva de outras implementações de hubs de inovação. E aí eu cito lá mais ou menos em 98 a própria Valetec, né, que é o Parque Tecnológico do Vale dos Sinos, e aí depois o Valetec acaba trocam de nome para Fevaletec Park, abre o Hub One. Então existem também outros vários escritórios de projetos da própria ACI junto com a Venture. Em 2018 o próprio Avance NH, que foi uma outra perspectiva de governança que também aconteceu, com diversos líderes empresariais da sociedade, agentes públicos e outras associações também.
E agora, mais recentemente, a gente vem articulando esses diversos programas que já acontecem na cidade. Então, essa era a nossa maior dificuldade em Novo Hamburgo. Primeiro porque Novo Hamburgo não é uma cidade que ela existe per se. Muito pelo contrário. Não tem como a gente comentar sobre Novo Hamburgo sem falar sobre a expansão dele, né, sobre o Vale dos Sinos em si. Aliás, Novo Hamburgo e São Leopoldo sempre disputaram esse polo regional especificamente. Então, eu acho que... E também, por isso, há também uma certa competição saudável aí, de colocar as duas cidades em perspectiva e realmente olhar para o lado Campo Bom, Ivoti, Sapiranga, que tem sim seus propósitos e suas particularidades aí econômicas. Então, eu acho que a partir daí começa a se desenvolver diversas outras frentes, e essa é a importância também de que existem já programas bilaterais. Então o Sebrae faz muitos programas bilaterais, alguns até com outras comunidades, startups, e aí eu cito a comunidade Sinos Valley, que é uma comunidade que abrange todo o Vale dos Sinos, de startups, super importante também para fortalecer, de fato, esses negócios dentro do Vale dos Sinos, e entender que não é só a região metropolitana de Porto Alegre, mas que sim existe o Vale dos Sinos. Então, existem diversos programas, ações e eventos, o Fevale Summit, que ocorreu, o Sapiranga Summit, e a Mostra Tech, que acontece desde 75, como eu comentei. Ela é importante que a gente articule e fomente e entenda que existem objetivos estratégicos únicos em um sistema de inovação aberto que possa, sim, reunir todos esses programas e setores da região. É por isso mesmo que a gente criou a MOVE, né, que é o Movimento Vale Inovador, com esse intuito, né, de união e de construir perspectivas e objetivos estratégicos muito bem traçados, onde eventos que acontecem entre empreendedores não acontecem em paralelo, muito pelo contrário, possa acontecer para no outro mês acontecer outro, e a gente assim vai se somando de uma maneira muito mais estratégica. Legal. Não, e é muito legal quando tu trazes, Luiz, assim, essa questão da hélice da inovação mesmo, né? De envolver ali o poder público, as iniciativas privadas que estão acontecendo, a universidade, né? Tudo isso é que vai nos possibilitar, talvez, termos mais êxitos nesses projetos de potencializar um território, né? Aqui a gente está falando do Vale dos Sinos, né? Uhum. E na tua fala também eu vi muito dessa questão da dor, muitas vezes, né, desses movimentos, das dores da sociedade e tudo mais, e esse desenvolvimento da inovação está sendo pensado aqui no Vale, conectados, então, aos ODS, na uma Agenda 2030, como é que é essa percepção dentro do movimento? A gente vem fazendo reuniões esporádicas, ou melhor, reuniões mensais. Elas acontecem normalmente na primeira semana do mês, e é ali que a gente faz essas articulações de eventos, de programas, perspectivas de criar ações em conjunto e propósitos melhores definidos. E as ODS, elas vieram também à tona para que a gente discutisse como que nós iríamos trazê-las como ponto de união, inclusive, né? Então, acho que a gente trouxe a ODS número 11 e 12 como uma das principais. A número 11 é relacionada à promoção da educação e à conscientização sobre inovação, né, que acaba incentivando a compreensão e o comprometimento de todos. E a número 12, então, transformar a cidade com inovação, a partir de uma vivência mais inclusiva, mais acessível, com a própria valorização à cultura e à economia local. Trazemos isso como propósito para podermos, inclusive, incentivar ainda mais esses programas, que eles sejam mais abrangentes e mais acessíveis. Eu acho que são as palavras que mais nos pegaram para construir esse sistema de inovação aberto. E eu acho interessante também, Luiz, assim, essa questão do impacto mesmo social que esses movimentos geram, né, na comunidade, principalmente, né? Porque quando a gente pensa numa Agenda 2030, a gente está pensando na sociedade também, no planeta, né, que
tudo isso ele é congregado, né, com a inovação acontecendo. Para mim, a inovação está muito nesse pensar diferente, né, nesse pensar para além, muitas vezes, do lucro, mas no sentido de uma melhoria territorial que a gente vive, né? Eu acho que é mais ou menos dentro dessa linha, né? Não, com certeza, Eliane. A ideia, de fato, né, outra perspectiva é relacionada à sustentabilidade e a própria cultura de inovação sendo trazida desde a área mais jovem, né, desde os jovens, para que a gente possa ir criando esse intuito de utilizar do conhecimento para algo possível à sociedade. Sempre pensando como que a gente pode melhorar determinado fator. Nós estamos tendo crises climáticas gigantescas e globais, enquanto o Brasil inteiro está numa onda de calor extremamente forte, o Rio Grande do Sul sofre muitos vendavais e muitas terras arrasadas por chuva, né? E a gente começa a perceber o quanto que a economia do passado e nós mesmos tivemos muito essa culpa de estarmos onde estamos. Então, definitivamente, a sustentabilidade ela é fator basilar e não é para o lucro, é para a sobrevivência. Exatamente, né? É muito interessante isso, e que bom que o movimento está alinhado dentro dessa pauta, né? E, Luiz, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu que já está também há bastante tempo, assim, quais foram os principais desafios para se colocar um movimento, para criar um movimento assim na cidade? Conta para a gente aí algumas situações que tu vê como relevantes, né? E também trazer um pouquinho dos louros, né? O que já foi construído, o que já foi, o que nós temos aí de resultados positivos desse engajamento das pessoas, né? Desse olhar aí coletivo. Olha, os principais desafios são sempre relacionados aos interesses, eu acho, né? Então, os interesses, eles acabam sendo múltiplos. Claro que todos aqui querem falar, vamos realmente melhorar, vamos desenvolver, vamos ter melhorias na cidade, de uma forma geral. No entanto, as diferenças estão em como fazer. Então, acho que o primeiro passo foi realmente dessa rearticulação, né? O desenvolvimento que a gente fez foi uma reestruturação de uma governança que pudesse realmente ser agregadora. Por isso mesmo que as ODS foram super importantes para que a gente tivesse elas como base para ser uma perspectiva de acessibilidade. Então, acessível, por exemplo, a eventos em que a gente realmente trata sobre empreendedorismo feminino, e aí foi o caso do Move estar próximo à comunidade Sinos Valley, que tem isso como um valor basilar nos seus eventos, nas suas ações, e entre outras perspectivas de sustentabilidade mesmo. Então, os próprios incentivos que a gente dá, as possibilidades de criarmos uma trilha empreendedora em que a sustentabilidade esteja ali como transversal, ela se sustenta nesse olhar. Então, acho que o principal fator foi realmente agregar. A gente tem hoje um cercamento digital, que é assim como eu intitulei, que é o nosso site, né, nossa página oficial, que também temos um Instagram, onde a gente se comunica os diversos eventos que já acontecem na cidade, e acho que nunca aconteceu de efetivamente a gente ter um lugar onde a gente possa olhar e dizer quem é que faz parte efetivamente da inovação na cidade. E ali naquele lugar, tu vai se for perceber, tem uma aba, inclusive, que diz assim, quem faz parte? E ali está grandes empresas ou grandes associações, como a Sintecal, ou como a própria Prefeitura de Novo Hamburgo, assim como está uns coworkings menores, né, como a Blend Coworking, que existe há mais de 12 ou 15 anos, que está ali, que evidentemente eles sabem que são menores, né, do que uma prefeitura, por exemplo. No entanto, a gente conversa, debate e tem construções conjuntas de igual para igual. Ali, quando a gente debate as perspectivas de objetivos que a gente tem para criar, elas estão muito fundamentadas na igualdade, ou melhor dizendo, na equidade.
E assim a gente está construindo, a gente ainda tem muitos desafios a serem criados, sobretudo a parte de institucionalização da própria governança. No entanto, neste momento, a gente está conseguindo congregar muitos inovadores que já fazem inovação há muito tempo, que já têm ideias que trazem esse orgulho já em tradição. No entanto, também trazem outros curiosos da inovação que pululam ideias ainda mais interessantes, mais inovadoras, efetivamente. Uhum. E eu acho que esses momentos de troca, né, de ouvir as pessoas, ela tem muito a oferecer para a inovação de uma certa forma, né, porque ouvindo opiniões diferentes, ouvindo os desafios, as dores de cada ator envolvido, né, a gente consegue construir aí um calendário, né, como você mesmo falou, né, de eventos que não se sobreponham, que as pessoas consigam, de certa forma, se sentirem acolhidas, a desenvolverem, a co-criarem esse movimento coletivamente, né? Então, eu acho que é muito positivo nesse sentido, né? E já aí dou os parabéns, né? Eu estou começando agora a entrar no movimento também, quero saber mais, porque eu acho que tudo isso nos instiga, né? Nós, como comunidade, como seres sociais, a nos sentirem pertencentes à transformação da nossa realidade, né? Porque quanto mais pessoas tiverem essa oportunidade de colaborar para um processo, talvez mais fácil, né, a gente vai conseguir transformar e realmente ser inovador e chegar realmente a olhar esses territórios dentro da sua singularidade. Como você mesmo falou, né, Luiz? Porto Alegre é diferente do Vale dos Sinos, São Paulo é diferente de Porto Alegre, cada região ela tem a sua peculiaridade, né? E olhar para essas singularidades nos permite esse fator agregador, né? Melhorar esse fator agregador entre os que pertencem a esse território, né? E também trazer aí muita inovação, que é o que a gente mais precisa, né? Transformar, nos juntar, né? Pequenos, grandes, médios, todos os atores aí envolvidos para um futuro melhor, que mostre que Novo Hamburgo, que o Vale dos Sinos aqui é um lugar de potência, que tem pessoas de talento, que merecem todo o nosso orgulho, né? E, Luiz, já para a gente ir finalizando aqui a entrevista, eu queria te perguntar qual é a visão de futuro agora para 2024, qual é a ideia que está saindo agora nesse final do ano aí para a gente co-criar 2024, 2025 e os próximos anos. Poxa, Eliane, eu acho que a tua vinda, inclusive, ela está sendo muito especial até, porque eu acho que é justamente nesse ponto que a gente se encontra. Acho que o primeiro objetivo específico que nós tínhamos já do MOVE, né, o Movimento Vale Inovador, era justamente a gente ter essa organização interna, né, das potencialidades e interesses de cada um dos atores importantes da cidade, que construíram ela desde então, desde o seu início, desde o seu surgimento. E os outros fatores de objetivos específicos era estar no incentivo à construção de uma cultura de inovação e na promoção da própria comunicação de parceiros, né, justamente para que a gente atraia cada vez mais investimentos e possibilite ainda mais um crescimento inovador na cidade, possibilitando, inclusive, mais programas inovadores, maior construção multilateral. Acho que a gente tem muitas construções bilaterais, como as que eu citei, junto com a Fevale, com o Sebrae, com a Venture, com a Sicredi. No entanto, não existem movimentos grandes multilaterais. E eu acho que o meu grande sonho, e eu acho que o que a gente vem construindo também, é não só fazermos ainda mais essa promoção da comunicação dos parceiros, como também fazermos uma atração de possibilidades de investimentos de fora para dentro. E agora eu acho que a gente pode olhar para fora e nos orgulharmos do que a gente vem construindo e realmente nos estabelecermos como grupo e incentivando ainda mais a inovação para dentro da cidade. Legal, legal. Muito bom, Luiz. Queria que tu deixasse aqui as redes sociais, como é que as pessoas acham, querem saber mais. Como é que faz, Luiz? Conta para nós. Não, claro, é um prazer que elas realmente nos vejam, nos procurem, viu?
O arroba do Instagram é Movimento Vale Inovador, tá? Que é o Move. E no próprio site, também na página oficial, que é esse cercamento digital, onde vocês encontram todas as informações que eu estou aqui trazendo, desde das principais vertentes do ecossistema, como é que a gente se conecta, o que a gente vem fazendo e elaborando, que é o movimento valeinovador.tech. Maravilha, maravilha. Que bom, Luiz, falar contigo aqui, poder conhecer um pouco mais do movimento, falar para as pessoas, né, que tem gente fazendo aqui no Vale, tem muita gente acreditando aqui na potência do Vale dos Sinos, né, e que quem quiser se juntar, quem quiser colaborar, são todos bem-vindos, né, Luiz? Queria te pedir, assim, uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui, para que 2024 seja um ano repleto aí de coisas boas e com muita inovação. Eliane, tem dos nossos comprometimentos que a gente fez no Move, era que a gente deve testar, sem medo de errar. E eu acho que é isso. Acho que 2024, o principal que eu desejo a todos e todas, é justamente que a gente teste e que a gente possa, como um MVP, né, como a gente faz um primeiro movimento aí de produto, é que o primeiro produto ele nunca vai sair muito certinho, mas que aos poucos a gente vai co-construindo com outras pessoas, colaborando, e assim a gente vai desenvolvendo ainda melhorias, sem medo de errar, porque o início vai ser sempre difícil. Sensacional, sensacional. Obrigada, Luiz, mais uma vez por estar com a gente. Obrigada às pessoas que estão aqui pela Vale TV, conhecendo um pouco o movimento Vale Inovador. Então, quem quiser saber mais, procure o Luiz aqui. Vou deixar também nas telas aqui para as pessoas buscarem aqui as redes sociais e o próprio site, como o Luiz falou. E espero vocês na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigada, Luiz. Obrigado, Eliane.